Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Harry Potter e a Ordem da Fênix, o quinto livro da saga. Bom, pessoal, esta aqui é a minha edição do livro, é uma edição de capa dura. Harry Potter tem muitas edições, inclusive eu tenho mais de uma edição, dá pra ver aqui. Mas essa é a edição que eu estou lendo. Eu acho esses livros muito bonitos. A letra também é bem grande, a folha é amarelada, então ele é bem bom de ler, apesar de ele ser um pouco mais pesado por causa da capa dura. Caso você tenha interesse em comprar esse livro na Amazon, outras coisas de Harry Potter ou qualquer item de fato no site da Amazon, vocês podem utilizar o meu link, tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. E se você gosta de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu estou aqui lendo Harry Potter pela primeira vez, já adulta, então uma perspectiva totalmente diferente de quando a gente lê já na adolescência ou até na infância, que é o caso de muitas pessoas. Pra quem não tá acompanhando os outros vídeos, eu comecei a ler Harry Potter só agora. Eu nunca tive muito interesse porque eu tenho um pouco de medo das coisas mais sombrias do universo. Já assisti os filmes diversas vezes, mas o meu noivo, ele é muito apaixonado pela série. Inclusive, essas duas coleções que não são minhas são dele. Então a gente fez um acordo, eu comecei a ler e eu tenho me surpreendido muito com os livros. Quem tem acompanhado os vídeos sabe que a cada vídeo eu começo a estar mais feliz com o universo e querer ler cada vez mais os livros. Se você quiser dar uma olhada nas outras análises que eu fiz, eu vou deixar aqui nos cards a playlist que eu fiz de Harry Potter, lendo Harry Potter como uma adulta, pra vocês darem uma olhada. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro 5, que é a Ordem da Fênix. E no final do quarto, a gente já tem uma indicação de que isso vai acontecer. Quando no final do quarto livro, o Dumbledore fala pra Molly que eles têm que reestabelecer a ordem. E o Sirius sai ali do momento dele de cachorro pra ficar uma pessoa. A Molly cumprimenta ele e até o Sirius e o Snape se cumprimentam, porque alguma coisa tem que ser feita, já que o Fudge, que é o ministro da magia, não está aceitando que Voldemort voltou. E esse basicamente é o grande fundamento desse livro, é o Ministério da Magia se recusando a acreditar que Voldemort voltou, mas ainda mais o Ministro da Magia, o Fudge, ele acha que o Dumbledore está fazendo tudo isso para roubar o emprego dele. Eu não acho que isso tenha muito fundamento dos outros livros, não é algo que é construído assim, dele ter esse receio do Dumbledore querer roubar o emprego dele, mas é muito da onde a opinião dele de não acreditar em nada do que o Dumbledore ou o Harry está falando se baseia nesse livro. Como o Ministério da Magia se recusa a acreditar que Voldemort voltou, as pessoas que sabem que ele voltou, a tal da Ordem da Fênix, precisam fazer algo a respeito, então elas começam um plano para tentar intervir nas ações de Voldemort e dos Comensais da Morte. A gente descobre ao longo desse livro que a Ordem da Fênix é uma coisa que já existiu na primeira vez que o Voldemort existiu, que teve a Primeira Guerra, que eles falam, né? Aqui eles estão chamando de Segunda Guerra já. E a Ordem constituía em várias pessoas, inclusive os pais do Harry e os pais do Neville, por exemplo. Mas o livro começa com o Harry lá com os tios dele na casa dos Dursley, novamente sem notícia nenhuma de ninguém, sem saber o que está acontecendo com os amigos deles, sem poder se comunicar com o padrinho deles, sem saber de fato o que está acontecendo. Então, já começa o Harry frustrado. A gente tá acompanhando o Harry crescendo ao longo dos livros, e todos os livros são com o pensamento do Harry. A gente vai vendo, de fato, o Harry numa adolescência. A gente vê ele numa coisa mais infantil nos primeiros livros, mas tanto no quarto quanto nesse, ele já é um adolescente, ele já é mais rebelde, ele já se acha mais adulto. Então, ele quer participar das coisas mais ativamente, ele fica inquieto quando isso não acontece. Acontece uma situação, então, na casa dos Dursley, que o Harry precisa usar magia. E com isso, o Ministério manda uma carta pra ele dizendo que ele tá expulso. Mas logo depois manda uma carta pra ele dizendo que ele vai participar de uma audiência. Então, logo depois, algumas pessoas da Ordem vão buscar o Harry na casa dos Dursley e levar ele para a sede da Ordem. A sede da Ordem é na casa do Sirius, o padrinho do Harry. E lá na sede ele encontra o Rony e a Hermione e fica muito bravo com os amigos que não estão contando pra ele o que tá acontecendo. E os amigos explicam pra ele que o Dumbledore pediu pra não envolver o Harry. Depois, ao longo do livro, a gente vai ver o Dumbledore não envolvendo o Harry em muitas coisas e por que o Dumbledore tá fazendo isso também. Mas, na prática, o Harry fica muito revoltado. E muito desse início do livro é o Harry revoltado. É o Harry revoltado porque as pessoas não deixam ele participar. É o Harry revoltado que tá acontecendo tudo isso. É o Harry revoltado que o Ministério da Magia não acredita. Então, a gente vê um Harry muito revoltado nesse livro. E pessoas revoltadas fazem atitudes um tanto quanto burras. O Harry tem várias atitudes burras nesse livro. A gente vê em vários momentos ele sendo inocente, às vezes, nos outros livros. Mas aqui ele tem as informações e mesmo assim às vezes ele quer agir diferente, porque, que nem a Hermione chama ele nesse livro, ele tem mania de salvar as pessoas. Então, a gente vai ver o Harry com toda essa fase mais rebelde dele e como que isso vai se encaixar com a Ordem da Fênix.
Acontece muita coisa ainda antes deles voltarem pra escola, que eu não vou entrar em detalhes aqui pra não entregar muita coisa do livro, depois eu falo melhor na parte com spoilers. Mas voltando pra escola, eles descobrem logo no início duas mudanças importantes. Uma é que o Hagrid sumiu, o Hagrid não tá em lugar nenhum, tem uma professora substituta pra ele. E a outra é que existe uma nova professora de defesa contra as artes das trevas, chamada Umbridge. A professora Umbridge tem um método bem tradicional de ensinar, onde ela acha que eles têm que só aprender na teoria e não praticar nenhum feitiço. Só que a Umbridge foi enviada pelo Ministério, então ela é uma infiltrada do Filch dentro de Hogwarts. E pra quem já viu o filme, sabe que a Umbridge é uma criatura cor-de-rosa que expande muita simpatia, mas que tudo é uma fachada. Então ela é uma professora terrível e a gente vai vendo toda a vida dos alunos tendo que passar por isso com ela e a interferência dela, a interferência do Ministério na escola também. Enquanto isso, ninguém acredita no Harry e o Harry tá novamente sofrendo bullying na escola, sendo isolado por muitas pessoas. Outro ponto que acontece nesse livro, que sinceramente é uma das minhas coisas preferidas, é a preparação dos alunos para os Nons, que são o primeiro exame básico de magia deles. Nesses exames eles têm partes escritas, mas eles também têm partes práticas. Então eles têm que executar os feitiços de defesa contra as artes das trevas, por exemplo. Que é algo que eles questionam a Umbridge, como é que eu vou me sair bem nos exames se eu não treinei os feitiços? Mas eles têm que executar os feitiços, eles têm que fazer poções, eles vão fazer prova de adivinhação, vão tratar das criaturas mágicas. Então, é algo muito legal, porque é algo que ele aprofunda muito o universo nisso, e a gente vê os alunos se preparando para isso, como é que funcionam essas provas. É algo que contrasta um pouco com toda a questão das trevas que está acontecendo no livro. Outro ponto importante nesse livro, o Harry passa a ensinar outros alunos um pouco do que ele sabe de defesa contra as artes das trevas, já que eles não estão podendo aprender muito. Então, alguns alunos que gostariam de aprender, o Harry começa esse processo de ensiná-los. Novamente, a gente vê bastante dos Weasleys nesse livro. Alguns que a gente nem gostaria de ficar sabendo, mas infelizmente temos que ficar sabendo. E outros, como o Fred e o George, que são muito importantes nesse livro. E tem algumas sacadas bem legais, eles acabam sendo o alívio cômico em muitos momentos. Mas a gente também vê muito sobre a Molly, que é a mãe dos Weasleys, muito preocupada com o Harry, e também sobre o Sr. Weasley. Uma outra coisa muito legal nesse livro é que a gente tá no ano em que os alunos se tornam monitores em Hogwarts. Pra quem já leu, já viu os outros, sabe que tem os monitores, por exemplo, o Percy, que é irmão do Rony, ele foi monitor, o Cedrico era monitor. Então, é nesse ano que os alunos da turma do Harry passam a ser monitores, e eu achei algo bem legal, que inclusive é algo que não mostra nem um pouco nos filmes, e me decepciona bastante, porque é bem legal de ver e de acompanhar as pessoas que se tornam monitores. Mas acho que esse é um panorama geral, gente, que eu posso falar do livro. O livro é mais cansativo. Ele é o maior de todos, então eu já esperava que ele fosse ser mais cansativo. Mas ele acaba dando muitas voltas em algumas coisas que eu acho um tanto quanto desnecessárias. Que quando tu vê o filme, tu vê que às vezes o filme cortou coisas que realmente poderiam ser cortadas. Porém, a escrita do livro, as motivações de algumas pessoas, como a motivação do Filch, a motivação de outros personagens, algumas coisas caem de paraquedas. Algumas coisas não foram construídas nos outros livros. E isso me incomoda um pouco, acaba sendo até um pouco preguiçoso a construção, na minha opinião. Porque existia tempo para construir, parece que a autora tomou a decisão de fazer desse jeito nesse livro e não ligou muito se isso foi construído lá atrás ou não. Tem coisas que são construídas, como tipo o Voldemort, os Comensais da Morte, que são muito bem construídos e fundados no livro, mas tem coisas, motivações que não são, que elas aparecem do nada e que eu não gosto tanto e me incomodou bastante em vários momentos do livro. Dito tudo isso, a minha nota pro livro foi 8 de 10. O livro é muito bom, então mesmo com esses pontos negativos que eu comentei, ser cansativo, ter essas construções mais preguiçosas, o livro é muito bom. O final é muito bom, ele tem bastante ação, a gente tem muitas respostas para perguntas que a gente gostaria de saber, então é por isso que a nota pro livro foi 8 de 10. E é isso que eu posso falar pra vocês, gente, sem entregar nada. É um pouco complicado, eu sempre falo isso, é um pouco complicado falar de Harry Potter sem entregar muita coisa, porque já é uma saga que muita gente conhece, dificilmente alguém vai vir ver um vídeo de análise do livro totalmente cru sobre o assunto. Geralmente a pessoa já conhece um pouco, já viu o filme, nem que não inteiro. Então é isso que eu posso falar pra vocês, assim, sem entregar muitos detalhes, grandes spoilers, grandes reviravoltas que acontecem no livro. Mas agora, falando mais especificamente sobre a minha opinião, eu vou falar sobre as coisas que me incomodaram primeiro.
A motivação do Filch de não acreditar que Voldemort voltou, porque ele tem medo do Voldemort, do que pode acontecer, eu acho que é totalmente bem construída. É algo que realmente faz sentido com o Filch de outros livros. Agora, ele simplesmente fazer tudo isso embasado de que ele acha que o Dumbledore quer roubar o emprego dele, sendo que em nenhum momento nos outros livros fala desse receio dele, ele respeita muito o Dumbledore, a opinião do Dumbledore, parece que eles têm uma relação de cumplicidade. Então ele vira essa chave de uma forma muito brusca, e, tipo, nem condiz com o final do quarto livro, onde ele só não quer acreditar, sabe? Então, eu acho que ao longo do livro ela vai deixando isso um pouco mais construído pra não ser tão do nada. Porém, eu acho que é algo que poderia sim ter indícios nos outros livros e me incomoda um pouco esse do nada. Outra coisa que é do nada pra mim é o Percy virar totalmente as costas pros pais dele. Que o Percy é arrogante, que não é a flor que se cheire, a gente já sabe. Agora, ele, em nenhum dos outros momentos do livro, ele vira as costas pros pais dele. No outro livro, no quarto, ele tá lá na toca, ele vive com os pais dele, ele conversa com os pais dele sobre as coisas, ele não concorda com muita coisa, mas ele não vira as costas. Aqui, do nada, ele virou as costas de uma forma muito brusca. Eu entendo que ele foi promovido e que não sei o quê, mas, por exemplo, ele retornou o presente de Natal que a mãe dele mandou pra ele. Tipo, eu não acho que condiz com o Percy dos outros livros. Porque, inclusive, o Percy dos outros livros fala pro Rony que ele tem que respeitar mais a mamãe e o papai, sabe? Então, assim, é meio complicado pra mim. Eu achei um pouco do nada e me incomodou bastante. Dito isso, o personagem irritante, queria que ele morresse, desgraçado, até o último fio de cabelo dele. Outra coisa que pra mim é um furo total é que no Natal o Sirius dá um espelho de presente para o Harry. Então, logo em um momento ali do livro, o Harry acaba tendo uma visão com o Voldemort. Na verdade, é uma visão em que ele é a cobra do Voldemort, ele é a Nagini. E essa cobra ataca o Sr. Weasley. Então, o Harry vai lá, vai contar pro Dumbledore o que tá acontecendo. Todos os Weasley são chamados e realmente aquilo aconteceu. Então, a gente sabe que eles têm uma conexão na cabeça do Voldemort e do Harry, mas a gente não sabe se o Voldemort já tinha consciência até essa altura do campeonato. Mas aí, com o Sr. Weasley no hospital e tudo mais, eles acabam indo passar o Natal na sede da Ordem da Fênix. O Sirius, inclusive, fica muito feliz com isso, porque ele tá muito triste de passar o Natal sozinho. Então, eles passam o Natal todos juntos, o Sirius, o Harry, os Weasley e a Hermione também. E ali, o Sirius dá um espelho pro Harry, que é pro Harry poder falar com o Sirius a hora que ele achar importante. Porém, o Harry tem 2 momentos nesse livro que tem que falar com o Sirius. Um momento em que ele quer saber como é que o Tiago era na infância, se é verdade a visão que ele viu do Snape, sendo que é uma visão, ele sabe que é verdade, e da onde que, enfim. Foi uma urgência que não era uma emergência, mas o Harry quis falar com o tio dele porque ele é um adolescente. Ele foi lá e usou a lareira da Umbridge. Fez todo um plano, o Fred e o George já utilizaram isso pra vazar de Hogwarts, inclusive muito legal o lamaçal que eles fazem. Vai lá e usa a lareira. Não usa o presente que o Sirius deu pra ele. Aí depois, quando ele acha que ele tem aquela visão que o Sirius tá em perigo no final do livro, basicamente, e ele não sabe se é verdade ou não, se é coisa que o Voldemort botou na cabeça dele ou não, e ele resolve, vou falar com o Sirius, vou ver se o Sirius tá em casa. Então ele vai lá na lareira de novo, se arriscando de novo, e o monstro, e daí foi muita burrice do Harry pra mim isso, porque já mostra em vários momentos do livro que o Harry desconfia do monstro, que é o elfo doméstico que trabalha na casa do Sirius. Desconfia que ele pode estar atendendo a outras pessoas e que ele não é bem confiável e tal. Mas vai lá o Harry na lareira falar com o Sirius e quem atende é o monstro e ele simplesmente fala que o Sirius não tá em casa. E o Harry simplesmente acredita no Sirius. Só que em todos esses momentos o Harry tinha o espelho. Então, assim, inclusive eles cortam total o espelho no filme e eu acho um acerto gigante, porque é um furo gigante o Harry não ter pensado em usar o espelho. Ah, ele vai lá e empacotar as coisas e ele vê o espelho. Gente, o Harry, do jeito que o Harry é construído, o Harry ia abrir na hora um presente que o Sirius desse pra ele. Ele ia ficar com aquele presente o tempo todo. Então, assim, ele simplesmente esquecer do presente do Sirius não condiz pra mim com a construção do Harry, a construção da relação dele com o Sirius e simplesmente não utilizar nem um pouco. É um furo completo, na minha opinião. Uma das melhores coisas do livro é o Rony e a Hermione sendo monitores. Eu achei muito legal. É muito legal ver o Rony nesse papel. E eu achei legal também que o Harry ficou com inveja, assim. Ele não entendeu direito. E ele ficou se sentindo mal e tal, mas ele engoliu aquilo na frente do Rony. Ele não falou nada. Ele parabenizou o amigo, porque o amigo tava vivendo um ótimo momento. O Rony, a partir disso, ganhou a vassoura dele e conseguiu entrar pro time de quadribol. Apesar de ter sido zoado ao extremo pelos outros,
no fim ele conseguiu fazer defesas e ter o seu momento de fama, que é muito difícil de ele ter do lado do Harry. Então uma das melhores coisas que tem é essa construção do Rony. É muito bom também os outros personagens que aparecem um pouco mais nesse livro. A Gina, mostrando que ela é forte pra caramba. A menina é super inteligente, ela tem mais espaço nesse livro pra mostrar que ela é forte, que ela é inteligente, que ela pode sim ajudar eles a enfrentar as coisas e que ela pode sim, inclusive, participar das conversas, e ela até participa de mais conversas. A gente vê a Luna, que eles chamam de Dilu. A Luna, ela é um pouquinho louquinha, maluquinha, mas ela é muito querida e ela também é super inteligente. A gente vai ver um pouquinho mais dela e da amizade que ela constrói com o pessoal. E a gente vê o Neville, que o Neville é bem mais aprofundado nesse livro. A gente vê o Neville, inclusive, no hospital, indo visitar os pais dele, e o Harry já sabia, os outros descobrem o que aconteceu com o pai dele. E, inclusive, a própria vingança, a forma como ele sente raiva da Bellatrix, e que acaba querendo até confrontar ela no final do livro por causa disso e tudo mais. E ver o progresso dele. Claro que na batalha final, ele já fica nervoso, já erra bastante, mas a gente vê claramente que ele na aula, ele evolui muito. A gente vê o Harry falando que o Neville evoluiu muito. Inclusive tem feitiço, se eu não me engano, o Patrono, que depois da Hermione ele é a primeira pessoa a conseguir executar. Então a gente vê muita evolução dele e é legal porque eles se tornam um grupo. Não é mais só Harry, Rony e Hermione. Não, eles se tornam ali um grupo de 6, que é os 6 que vão participar da batalha lá com o Voldemort e os Comensais da Morte lá no Ministério. Outro ponto que eu gosto muito desse livro, eu gostei muito, é a construção do Snape. O Snape, no terceiro livro, até comentei que ele tem uns rompantes de raiva, xinga Hermione um monte, mas no quarto a gente já não vê isso, e esse aqui a gente vê menos ainda. O Snape tem todas as ressalvas do mundo pra ajudar o Harry, pra ajudar o Sirius, e a gente vê o Harry vendo a visão ali de como o Tiago e o Sirius tratavam o Snape na época, e o Sirius até fala, o Snape fazia coisas, a gente fazia as coisas, então... cada história tem 2 lados, né? Mas ele tem 1 milhão de ressalvas, e mesmo assim ele vai ajudar o Harry a pedido do Dumbledore, e ele tenta muito ajudar o Harry. Mas o Harry, na sua adolescência, na sua revolta, ele não aceita ajuda. Ele não se esforça pra tentar, ele não treina de noite, que nem o Snape diz. E novamente a gente vai pra um local de burrice do Harry. Porque o grande objetivo do Snape era ensinar oclemência pro Harry, para que o Harry resistisse a mente dele ao Voldemort. O que o Harry faz na primeira visão que ele vê, e ele acha que o Sirius está em perigo? Ele quer ir lá, pessoalmente, salvar o Sirius. Sendo que foi construído no livro inteiro que Voldemort podia fazer isso. Mas ok, ele foi burro, foi lá e fez isso. Agora, o Snape foi uma das primeiras pessoas que sentou frente a frente com o Harry quando explicou pra ele porque ele tinha que aprender tudo aquilo. E ele explicou o porquê, ele explicou a ligação. São 2 páginas quase de uma conversa muito franca, de adulto pra adulto. Uma coisa que o Harry vem pedindo o livro todo, que as pessoas conversem com ele como se ele fosse adulto. O Snape vai lá, conversa com ele como se ele fosse adulto, ele faz o quê? Ele caga. Ele não liga nem um minuto pro que o Snape falou, e ele não treina, ele não se esforça para aquilo, muito porque ele tá consumido pela raiva, sendo que ele nem entende direito as coisas. Mas o Snape em si é muito bem construído. O Snape, a forma como ele é ambíguo, né, ao longo desse livro, ela é muito bem construída, e a gente vê claramente que ele tem muita fé no Dumbledore, e o Dumbledore tem muita fé nele. E falando em Dumbledore, o Dumbledore é outro ponto que eu não gosto tanto dessa explicação dele de ignorar o Harry, porque ele tem medo que o Voldemort vai usar o Harry contra ele, enfim. E o Voldemort realmente tenta fazer isso no final do livro. Ele possui o Harry na esperança que o Dumbledore vai tentar matá-lo, né, e enfim, utilizar o Harry pra isso. Mas o Dumbledore não é assim. Então, assim, às vezes eu penso, tipo, escreve uma carta, né, pro Harry explicando um pouco as coisas. Enfim, eu não entendo, eu acho um pouco preguiçosa essa explicação também. Mas o Dumbledore é incrível, a cena em que ele foge depois que eles descobrem a armada de Dumbledore, inclusive o nomezinho idiota. E a Hermione também, muito inocente, de deixar a folha rodando lá pela sala. O Dumbledore faz uma saída maravilhosa, né, que ela fala incrível, né, que o Dumbledore tem estilo. Mas o Dumbledore acaba ficando em segundo plano em muitos momentos nesse livro. Ele acaba sendo, porque o Dumbledore mandou, porque o Dumbledore disse, porque o Dumbledore não sei o quê. E o Dumbledore aparece só em momentos chaves, porque ele realmente tá recluso pra tentar não piorar a situação. Vou dizer que a Umbridge é realmente muito irritante. Ela é muito, muito, muito difícil. Eu acho que a única pessoa que me irrita mais que ela é a Bellatrix, porque a risada da Bellatrix, eu imagino ela exatamente como ela é no filme, quando eu tô lendo, me dá uma raiva instantânea. Mas a Umbridge, ela é um carrasco. E eu me surpreendi, porque eu vi o filme de novo, o quanto é diferente a construção disso no livro e no filme. É muito mais lenta no livro, toda essa construção da Umbridge. Ela não tortura todo mundo, ela não interroga todo mundo pra saber da armada de
Dumbledore. A amiga da Cho, a Marieta, que vai entregar tudo, enfia aquelas espinhas incríveis que a Hermione inventou na cara dela, e ela vai embora, tá enfaixada, não consegue se curar daquilo. Mas é muito legal toda a parte do Harry ensinando os alunos. É muito bem feita, é muito bem construída. A forma como o Harry hesita de fazer isso e depois aceita é muito bem feita. Eu gosto muito, são capítulos que eu acho maravilhoso. A única coisa que eu acho meio chata nesse meio tempo é o Harry e a Cho. Eu acho meio inútil, realmente eles brigam lá no final por causa da Marieta, e é isso. Mas tem que ter ali, né, uma coisinha, uma bobeirinha de adolescente. Acho que eu já falei bastante, gente. Poderia falar mais e mais e mais, porque tem muitas coisas boas nesse livro, muitas coisas novas, coisas que são explicadas também sobre Voldemort e a ligação dele com o Harry, que um tem que morrer pro outro sobreviver. E o Harry finalmente descobre isso no final, falando com o Dumbledore, e a gente vê como isso é sentido. Tem todo o enredo do Hagrid e do irmão gigante dele, dos centauros. Mas aqui eu não posso falar sobre tudo de forma mais detalhada. Vou dizer pra vocês que eu gostei muito, tem muita coisa legal nesse livro. E foi, comparando com o filme, o que faltou mais coisa no filme pra mim. Tem coisas que eu acho que faz sentido o filme cortar, que nem eu falei, a questão do espelho, a questão do irmão, do Hagrid, só tem uma cena. Mas, por exemplo, eles serem monitores é algo que falta, mais embasamento nos testes, nos exames é algo que falta. Os outros professores tentando bater de frente com a Umbridge, pelo menos tentando, falta também, porque é muito bom. Eles não simplesmente aceitam o que tá acontecendo. A McGonagall não aceita, ela bate de frente, ela briga com a Umbridge mais de uma vez. Então é legal ver os professores defendendo um pouco aquilo que Hogwarts deveria ser. Mas, de qualquer forma, é isso que eu tinha pra falar, gente. Tô muito animada com esse livro, tô ansiosa pra ler os próximos. Não foi o livro que me deu muito medo, então foi legal. As batalhas são maravilhosas, o Dumbledore e o Voldemort lutando também. Enfim, se eu continuar falando aqui, eu não vou parar de falar nunca. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse livro, o que vocês acharam desse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos!